ou estas várias visões. Sofia e Miguel estão além destas ordens. Estas ordens, sabem o que é que fazem? Estas ordens criam ordem. Depois há as desordens, que hoje nós não vamos estudar. Vem da Atlântida, da Lemúria, é a desordem do dragão negro, a desordem das magas más, a desordem... São outros fenómenos. Agora nós estamos a tentar compreender as ordens. São nomes fictícios e Melquisedeque e Miguel São todos fictícios. Pronto. São todos fictícios. Porque assim, Miguel... São todos fictícios. O que é que nós queremos dizer com fictícios? Em princípio, o nosso aparelho fonético é sagrado. Não é um acidente da natureza ali, algures num pântano no Senegal, e depois isto foi evoluindo até que surgiu a voz humana no corpo de um símio avançado. Não, o nosso aparelho fonético é sagrado. A sua dimensão, a sua relação com a combustão de oxigênio, as suas 3 cordas vocais, 3, que foi a conta que Deus fez, as 3 cordas vocais, a sua dimensão, provavelmente a maior parte dos instrumentos musicais, nomeadamente os de sopro, são inspirados direto ou indiretamente no aparelho vocal humano. Com certeza que a flauta começou porque é um sopro que atravessa um tubo e que depois tem vários pontos de interseção. Então, a forma como nós dizemos e o podermos dizer não é um acidente, é uma epifania. A fala humana é uma epifania. Portanto, quando nós dizemos Miguel, quando nós dizemos Melquisedeque, quando nós dizemos Isis, ou Ishtar, ou Madalena, claramente estamos a referir-nos a sons que têm alguma correspondência no universo. O que se passa é que, como estes nomes têm relação direta com ciclos do sagrado na Terra, eles dizem respeito à evolução mais da consciência terrestre na direção destas coisas do que destas coisas na direção da consciência terrestre. Por exemplo, a ordem de Melquisedeque não pode chamar-se de Melquisedeque apenas, porque Melquisedeque é um nome hebraico. É em hebraico. Que direito é que tem um povo de receber o nome objetivo dessa ordem e os outros povos ficam a olhar? Esse nome é como a coisa vibrou no seio da tradição hebraica. Melqui significa rei e Tzadok significa sacerdote. Mas também pode ser pastor. Então, Melquisedeque é o rei sacerdote, são os reis sacerdotes. Mas existem termos noutras línguas para rei sacerdote. Miguel. Miguel é próximo. Mica significa semelhante, igual. A expressão Mica implica unigênito e gerado, não criado, consubstancial. Mica significa isso, gerado, não criado, consubstancial. A quem? Ao Pai. El. Micael está no credo. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Isto tudo quer dizer Miguel, igual ao Pai ou semelhante ao Pai. Gabriel já é a potência do Pai, a força do Pai, a virilidade do Pai. Não quero nem saber o que é que se quer dizer. E isso relaciona-se com Gavril, que é de onde vem o nosso termo vril, de onde depois vêm palavras como virilidade, vitalidade, vigor, vitória, Vitor. Vitorina. E Vitória. O termo, porque o B de Gabriel é recente. O termo que corresponde a esse grande ser é Gavril ou Gavriel. Mas isso também, se chegas a Viseu, os outros dizem, o arcanjo Gabriel. Portanto,
Em Viseu são sempre... E isso é daí que vem coisas como Vril, que é uma energia que nós iremos aprofundar mais tarde. Vril, Vril, vigor, vitalidade, virilidade, vitória, varão. Todos estes som VR, que é muito dinâmico, tem a ver com a energia original de Gabriel. Então, os nomes são fictícios e não são ao mesmo tempo. O que eu quero dizer é que, em relação à Ordem de Madalena, ou de Isis, ou de Ishtar, a Mãe do Mundo insiste, desde a Atlântida, em não se revelar. Se há alguma coisa que é avançado e esotérico, é o ofício, os nomes, os mantras, os ângulos, as abordagens, a técnica da Mãe do Mundo de coordenar ritmicamente a evolução da biomassa e da geofísica, da consciência e do coração psíquico. Não me estou a referir ao coração Cristo, mas ao coração psíquico da humanidade. Está velado. E é por isso que nós não temos a noção de que nome se poderia chamar. Existem duas outras ordens, que é a Ordem Mariana, que se situa na transferência deste plano para este plano, e a Ordem de Enoch, que, enquanto que estas ordens são estacionárias, a Ordem de Enoch constantemente faz a ligação entre o céu e a terra. Outros nomes para a Ordem de Enoch: a Ordem de Tot ou a Ordem de Hermes. Esses correspondem, eu acho, mais diretamente àquela visão de Jacob, quando ele vê a escada com os anjos subindo e descendo dos céus. Esta Ordem de Enoch opera ao nível da engenharia da luz. São cientistas sacerdotes. E o nome daquilo que eles fazem, é o que estimulam, ou que desenvolvem, é Merkaba, o veículo sagrado do homem. Então, cada uma destas ordens opera com um veículo diferente no homem. A Ordem de Melquisedeque opera com o veículo crístico. Quando o veículo crístico atinge uma dinâmica de se ligar às grandes correntes cósmicas, ele transforma-se até mesmo no veículo de transporte. Corpo crístico, corpo de luz ou Merkaba são a mesma coisa. Só que o corpo crístico corresponde a um aspecto sabedoria, à energia magnética aglutinante do nosso veículo interno. Enquanto que a Merkaba corresponde a um aspecto luz, que permite movimento e deslocação. Sentem a diferença? A Ordem de Madalena opera com o corpo físico, etérico e gemátrico. Vai até ao comportamento infinitesimal dos átomos do nosso corpo. Estas coisas são bem reais, porque eu já vi pessoas passarem de comer muito a comer muito pouco sem esforço nenhum. Já vi pessoas deixarem de fumar assim. Já vimos pessoas mudarem de hábito sem explicar como. Ou seja, as mudanças na calibragem dos corpos, nos padrões instintivos e nos padrões de sono, etc., são só uma das primeiras fases da aproximação da ordem feminina universal. Acima disto, volta a haver uma ordem feminina. Acima da ordem igual. Mas nós não vamos... Para quê? Ok. O fogo de fricção, a história dos fogos e a história das escolas e a história da consciência evoluem em paralelo. Quanto mais arcaica for a consciência, mais primitivo é o tipo de escola que ela pode integrar, e mais arcaico é o fogo que mantém essa consciência. Consciência é um fenómeno
elusivo, muito difícil de definir. Como é que a consciência se refere a si própria? Como é que se fala de consciência? O que é consciência? Nós sabemos que a definição contemporânea de consciência é uma espécie de emergência da complexidade neural, da complexidade dos neurónios. Do ponto de vista espiritual, nós chamamos a isso consciência material, que é um subaspecto da consciência total de um ser. A nossa consciência, esta consciência a que temos acesso diurno, a consciência que volitivamente usamos, vem da inconsciência da matéria. Isto é, a matéria vai-se organizando em espécies e a matéria vai-se organizando em tudo. Nem há matéria. O que existe é energia em organização. O conceito de matéria é um conceito que eu acho que já foi abandonado desde os anos 50. Por isso é que os materialistas, olha, é outro poema. É mais um poema. Porque não há matéria, não existe, não sabe o que é. Então o que é que nós temos? Temos estas organizações de força. Isto aqui tem muito a ver com o mundo de Madalena e de Isis. Temos estas organizações de força que dão origem a moléculas que por sua vez se organizam em supermoléculas. E essas supermoléculas atingem estados tão complexos como as moléculas de ADN que dão origem à vida. E ninguém sabe mesmo o que é a vida. Os arcanjos dizem que os cientistas um dia vão saber controlar os átomos, saber controlar a força de gravidade, saber controlar o comportamento da substância atómica em profundidade. Mas nunca vão ser capazes de criar vida. A vida aparece. Não existe nenhuma descarga elétrica que tu possas fazer em laboratório e aquilo passa de inorgânico a orgânico. Não existe como. É uma dádiva dos mundos ardentes. Essa chispa. Então tu tens este tecido e estes tecidos orgânicos vão se transformando em plantas e depois em animais e depois chegamos ao homem. Tudo isto é de baixo para cima. E cada um de nós, biologicamente falando e bioquimicamente falando, é uma seta do universo finito na direção dos mundos ardentes. Cada um de nós é realmente esse Sagitário. O Sagitário conta a história da humanidade, não é? Tens um cavalo que se vai transformando lentamente em ser humano e um ser humano que se vai transformando em flecha e essa flecha vai para além da Terra. Então, tu tens este movimento das massas vivas, orgânicas, na direção de uma inteligência que compreende um porquê. E porquês e significados são estradas. Aqui. São caminhos. Então vocês têm esta torção, este movimento da vida na direção de mais vida, daquilo que nós chamamos em termos super-vida. E a consciência é a vanguarda do processo. A consciência é a chave que abre as portas do cosmos. Tu não podes ir subindo sem encontrares uma porta. E a porta abre-se pela consciência. Mas esta consciência que nós temos já foi arcaica. Então, da inconsciência dos minerais, da senciência dos animais e das plantas, olha, inconsciência mineral, senciência animais e plantas, tens a consciência primitiva humana. E a consciência primitiva humana não era individual. Era gregária, era coletiva, era grupal. Ainda hoje existem tribos, como dissemos ontem, eu não lhes chamaria primitivas, vamos chamar essas tribos diferentes, que é uma forma moderna de, quando uma pessoa não quer dizer nada, diz que, quando não quer fazer um juízo de valor, é diferente. E pronto, ficamos assim. Essas tribos ainda vivem em consciência grupal. O indivíduo não conta. Vive numa oitava de aquário anterior a leão. E todo o trabalho
da cultura, da história, da educação, é para a autonomia. E a autonomia é leão. A autonomia é a capacidade do indivíduo se destacar do corpo gregário e tornar-se aquilo que em termos clássicos se chama uma heroína ou um herói. Uma heroína ou um herói é o poder do indivíduo extrair uma consciência original, genuína, autónoma de um corpo gregário que fundamentalmente condiciona o comportamento. E ainda hoje vocês têm centenas e centenas de resíduos dessa consciência arcaica pré-individual. E isso é tudo o universo do fogo de fricção. O fogo de fricção é como... Porquê? Porque a consciência só é possível na presença de fogo. Ela não é nem terra, nem ar, nem água. Ela é fogo. A consciência só é possível na presença de uma ignição. Nós podemos dizer que a consciência é o resultado dessa ignição. Afinal, até os neurónios queimam. Queimei os fusíveis. A minha cabeça está a arder. Claro, fogo significa... Fogo é a base da consciência. Agni é a base da consciência. Por toda a parte os homens desenham seres que portam fogo. Deusas com tochas, cavaleiros com archotes, flechas de fogo, fogos desenhados à entrada de monumentos. O fogo é a base da consciência. O fogo atravessa toda a história da cultura humana. Ser humano é procurar o fogo, é estar com o fogo e é procurar o fogo. E o primeiro fogo é o fogo de fricção. Ele é qualificado por um aspecto antigo da Trindade, do Espírito Santo. É o que é o terceiro aspecto, atividade inteligente. Esse fogo de fricção é a atividade cósmica. É meramente atividade cósmica. No entanto, já é atividade cósmica. E essa atividade começou por ser, na consciência humana, gregária. O indivíduo não fazia nada. Ele não tinha... Mais ainda, nas tribos primitivas é uma expressão estranha. Bom, em certas fases do desenvolvimento da consciência, que ainda é coletiva, o indivíduo, se insiste muito em ser indivíduo, é morto. É tabu. É caos. E dessa tendência, olha bem, da tendência gregária é que vem o vão original entre o eu e o outro. A minha tribo, a outra tribo. A minha tribo é boa, cosmos, bela. Como eu não tenho individualidade, não penso. Portanto, a tribo é que faz tudo. A tribo é tudo. A tribo do lado lá do vale é má. Então, é caos. A consciência nasceu grupalmente. Ela não nasce individualmente. Ela nasceu em grupo. Um retrocesso da consciência, ao longo desta linha, seria o que acontece quando as pessoas são tracionadas de novo para níveis onde paixão e combate são as únicas coisas que existem. Lembra-se que nós temos dito que educação é fundamentalmente distinguir nuances? Então, a guerra e a paixão não distinguem nuances. O combate significa exclusivamente excluir totalmente o outro, de uma forma absoluta. Se tu não excluires o outro, não lhe podes dar um tiro. Então, o combate é excluir o outro com toda a força. A paixão é incluir o outro com toda a força. Quer dizer, no combate o outro desaparece, na paixão tu desapareces. E depois fica toda a gente a sangrar nos lábios, tanto na paixão como no combate. Mas basicamente a ideia é polaridade ao máximo e, portanto, cria-se um vão. O vão, este vácuo entre a consciência
gregária A e a consciência gregária B é a origem de todas as guerras. As guerras têm uma origem cósmica, têm uma origem ancestral, têm uma origem primitiva, arcaica, óbvio, não é? As guerras, no fundo, são uma guerra hoje é uma espécie de artefacto do passado. É uma persistência do passado. É uma vitória do passado arcaico sobre os poderes da imaginação, da cultura e da espiritualidade do presente. E essa força gregária, que exclui a outra tribo, vence-se através destes pilotos, que são os heróis. O herói não serve para aumentar a guerra, serve para anulá-la. E o herói, ou a heroína, é aquele que gera consciência individual. E pode-se chamar a um grupo de heróis uma elite. A elite opõe-se ao rebanho. Porque a elite é feita de identidades plenas, de leões, e não de aquário. A elite é feita de identidades conseguidas, de individuações relativamente completas, de sóis. Quando vários heróis ou heroínas se reúnem, então tens uma elite. O que é que a elite faz? Liberta o rebanho. Se a elite não se dedicar à libertação da humanidade, não serve para nada. Não é elite, coisa nenhuma. Ainda está, de alguma forma, contaminada pelo pensamento gregário. E isto mostra um pouco da relação entre a consciência que vem do fogo de fricção, que exclui, e que faz o combate e a paixão, e a consciência heroica que nasce quando um pouco do fogo solar desce à Terra. Quando os seres humanos começam a receber o fogo solar, que é a energia que vem da alma, que vem do coração das estrelas e que vem da ordem de Melquisedeque, é a mesma coisa. O coração das estrelas são poderosas usinas de amor e magnetismo transcendente que viajam em autoestradas galácticas na direção dos nossos próprios corações. Nós somos unos e concêntricos com as estrelas. E somos pelo coração. O coração das estrelas e o nosso coração são concêntricos. E a ordem de Melquisedeque, o coração das estrelas e o nosso coração são concêntricos. Esse é o que se pode chamar o ímã cósmico, o poder magnético do universo. Tudo atrai para si a partir do coração. Quando essa energia do coração chega, ela começa a extrair a consciência individual da consciência gregária. Por isso é que o coração, além de ser um transportador de afeto, e uma das formas do amor se manifestar é o afeto, pode ser erotizado, pode ser maternal, paternal, pode ser super casto, pode ser super erótico, pode ser estético, pode ser o que vocês quiserem, mas afeto é uma palavra que toda a gente entende. Só que o coração não é só afeto, é inteligência individuadora. Não se pode amar e continuar no rebanho. Por isso é que Buda chamava o coração um centro de inteligência. Quando nós compreendemos que o coração é uma fonte de lucidez. Ele não é este espasmo afetivo quente, um bocadinho histérico, que as pessoas chamam uma ligação astral a outro ser, imediatamente. O coração é inteligente. Muitas vezes o coração afasta para aproximar. Às vezes nós só conseguimos amar o outro quando há uma boa distância. Senão o amor não se torna também ele sabedoria. Quando esta região do cosmos, nós podíamos pensar numa galáxia e poderíamos dizer que os braços da galáxia concentram o fogo de fricção. Não é nada assim, mas é só uma imagem. Que as estrelas ao centro da galáxia, que têm outro tipo de temperatura e outro tipo de química,
Reparem, a nossa estrela é amarela. Mas há planetas em que a estrela é azul e branca. Sírios. Os planetas em torno de Sírios têm praias e relva que são banhadas por luz azul e branca. Então a relva não é verde. Porque a luz da estrela é diferente. Vivem todos numa trip psicadélica lá. Mas ninguém precisa tomar nada. É a própria estrela que muda a cor da paisagem. Se calhar para eles aqui é que é uma trip psicadélica. Lógico, para que é que eu estou com isto? Fogo solar. Quando esta energia começa a chegar ao ser humano, ele não pode mais voltar atrás. Uma gota de fogo solar e o indivíduo iniciou, olha, já disse, o processo de individuação. Ele começa a extrair-se da massa barrenta em que várias entidades se encontram indistintas. Ele começa a esculpir o seu próprio rosto. E esse é o nome de... A cultura é isso. Quando corre bem. Porque há contracultura, há demagogia e há propaganda. E há marketing e há publicidade. E estas coisas, demagogia, propaganda, marketing e publicidade, a menos que a publicidade ganhe juízo, não favorecem a individuação. Favorece mais a individuação andar de bicicleta do que ser exposto a certas formas de propaganda, que parecem cultura. Quando o fogo solar atinge um ser humano, nesse momento, a consciência que antes se dirigia em grupo para uma apreensão sincrética do meio ambiente e do território, o que é que quer dizer com sincrética? Submetida, sem afastamento, sem leitura, sem distância criadora. E feita de uma colagem de impressões. A senciência e a inconsciência e a consciência gregária das tribos da consciência arcaica dependem dos 5 sentidos. Tanto a senciência das plantas e dos animais como a semiconsciência, que é sempre gregária, do homem primitivo. Eu disse primitivo, não disse primordial. São coisas diferentes. Assim como podíamos dizer arquétipo e arcaico, são coisas diferentes. Então, eu estou a falar de primitivo e de arcaico, não estou a falar de primordial nem de arquétipo. Quando esta energia chega, um rosto começa a sair da célula aglutinadora que é a tribo, da célula dos comportamentos automáticos. E nós hoje temos centenas de resíduos desses comportamentos automáticos. Tu perguntas a uma pessoa quem ela é e ela diz, eu sou Vasconcelos e Sá. Não perguntei sobre a sua família. Quem é você? Eu sou do Benfica. Eu sou do Fluminense. Não perguntei. Quem é você? Eu sou da Amadora. Eu sou carioca. Quer dizer, as respostas vêm sempre em função de grupos. Sempre em função de agregações. Sempre em função de identificação com um código de honra que é coletivo. Eu não estou a dizer que o herói é um inadaptado social. É o contrário. O herói adapta as sociedades a ele. É o contrário. Ele não é um inadaptado social. É melhor do que isso. É mais perigoso do que um inadaptado social. Ele cria novas sociedades. Não sei se me faço entender. E o herói ou heroína marca um momento também arcaico, porque assim, nós não vamos agora andar por aí pela rua a achar que somos heróis. Marca um momento também arcaico em que a consciência luta por si. E a plena conquista da consciência em relação ao grupo chama-se leão. Quando nós chegamos à astrologia, vamos entrar nisso claramente. Leão é o momento em que a consciência se situa em si mesma. Se centra em si mesma. Aqui o fogo solar já está a atuar. Quando um ser, dentro da entidade aglutinante gregária, que é a sua tribo, pela primeira vez
Porque, sabem, as tribos são como escolas primárias antigas, em grande parte. Não são todas as tribos. Há tribos muito avançadas e evoluídas, mas estou a falar das tribos arcaicas mesmo. Não sei se a Margaret Mead estudou tribos deste tipo. Paula. Os samoanos. Mas os samoanos parecem-me assim fantásticos em comparação com o que eu estou a falar, não é? Especificamente porque era uma sociedade matriarcal e não patriarcal. Essa eu estudei uma outra, os feiticeiros de Obu, isso eram africanos e também eram muito interessantes, porque tinham uma ligação ao divino do ponto de vista monoteísta. Eram monoteístas. Bem, a ideia é que quando recuamos no tempo, estas tribos que são muito interessantes hoje e que não são isto que eu estou a descrever agora, as pessoas têm identidade nas tribos, etc. São muito raras aquelas que vivem num estado gregário completamente. E tu vês isso nas tribos dos índios norte-americanos. O grande chefe tal é claramente distinto do outro chefe tal e a grandmother tal é diferente da avó tal. E eles a chamam, e as mães têm nomes próprios claramente distintos. Os nomes são muito fortes e são altamente distintivos, portanto a identidade está em formação, claramente. Eu estou a falar de algo arcaico, muito lá atrás. A história da consciência, a história da humanidade, a história dos fogos, a história das escolas. Tudo isto está ligado. Porque como vocês imaginem, eu estou a tentar com isto tudo ver se conseguimos chegar a esta escola fundamental, que é Sírios. É toda. É toda. O Regis está a perguntar qual é a relação entre Gabriel e a Ordem de Melquisedeque. A Ordem de Melquisedeque serve Gabriel. E Gabriel serve Miguel. Miguel, o Filho Criador. Serve significa o quê? Vêem, tal como se usa o termo escola e vem aquele arrasto, aquele lodo todo do edifício salazarista e da manhã submersa do Virgílio Ferreira, quando se fala em serve já fica tudo assim. E quando se fala em hierarquia fica assim. E quando se fala em elite, nós acabamos de definir elite como o encontro daqueles que se conhecem a si mesmos. E sempre foi assim. Estamos a definir escola como a vida ensinando a vida a libertar-se. A vida ensinando a vida a libertar-se. E estamos a definir a hierarquia como os elos qualitativos entre a vida. Ora, vocês não vão querer ocupar um elo acima daquele em que podem estar em equilíbrio. Garanto, eu já tentei. Não é possível. Todos nós já tentámos. Não é possível. Nem vão querer ocupar um elo na hierarquia abaixo daquilo que vocês já sentem e sabem. Porque sentem-se com orelhas de burro. Quando tu tentas ocupar um lugar acima daquele que é o teu, olha que o teu está em movimento. Portanto, para quê o indivíduo apressar-se com pressa? Ele deveria apressar-se devagar. Porque está em movimento. Quando vocês tentam fazer isso, vivem em ansiedade e em culpa dia e noite. Estão a tentar viver acima do padrão vibratório que a alma e a mónada querem para aquela fase da vossa vida. Quando se desleixam, se desorganizam, se negligenciam e se deitam no lixo, o indivíduo vive abaixo dos seus padrões. Olha uma coisa, nenhum ser humano que já sentiu um padrão superior o vai trocar por um inferior. Vejam a história da África do Sul e de Nelson Mandela. Não há hipóteses. Se tu sentes um padrão superior, nem que seja por 10 segundos, nunca mais se esqueces. E isso já indica o fogo cósmico atravessando o fogo solar e chegando aqui ao fogo de fricção. Dito de outra maneira, notem, padrões são o quê?
Comportamentos, qualidades, escolhas, modos de estar, formas de sentir a vida, definições da realidade, o tipo de energia que trazemos para os nossos corpos e o tipo de energia que damos aos outros. O fogo de fricção é como lenha. Já o fogo solar é como gás. E o fogo cósmico é como uma central termonuclear. Isto é, o fogo de fricção está para o fogo solar como a lenha está para o gás. E o fogo de fricção e o fogo solar estão para o fogo cósmico como a lenha e o gás está para uma central termonuclear. Por isso é que uma pessoa não anda a fazer círculos no chão e a chamar os arcanjos. Porque senão, imagina que vem, quer dizer que tu consegues fazer aquilo que se chama uma extração involuntária de correntes cósmicas mais altas. Se tu tiveres poder psíquico para isso, podes entortar uma linha cósmica durante uns segundos. Morres. Não é o primeiro mago que aparece com ataque cardíaco. É horrível. Eu conheci uma pessoa que mexeu um pouco nessas coisas e ficou anos desequilibrado até conseguir outra vez ficar com a energia humana normal. Ele extraiu um pouco do céu que não era para estar aqui. Ora, um pouco do céu que não é para estar aqui tem de voltar. Isto faz sentido para vocês? Portanto, o problema de Prometeu é duplo. Por um lado, ele sabia o que estava a fazer porque queria dar o fogo dos céus aos homens. Por outro lado, ele não fez o número de entrevistas necessárias para o tipo de desvio que operou. E o castigo é que o fígado, que é um centro energético, está sempre a sangrar. Deixa lá, agora o Prometeu. Ok. A consciência, quando atinge um nível em que o indivíduo, pela primeira vez, lá à beira do rio, nu, com uma truta espetada num pau, pela primeira vez se levanta e sabes, no momento em que aquele raio de sol cor de laranja atinge a testa dele e a tribo está a começar a correr para casa e ele não consegue correr à mesma velocidade mais. Ele começa a ficar para trás. Quer dizer, ele começa a ficar à frente. Essa sensação de, e atenção à noção de ferida sagrada, crise, trauma, doença, deslocamento social, disfunção social, sexualidades alternativas não resolvidas, mais coisas. Tudo isto pode ser um indicador de que o indivíduo é maior do que o grupo em que nasceu. Pessoas assim, mas eu sou tão mosquinha morta, sou uma conservadora e toda a gente, no fundo, eu vivo para os outros. Eu vivo para agradar aos outros. Então, vê lá se adoeces. Ou vê lá se ficas estranha, ou vê lá se ficas oblíqua, ou vê lá se entortas uma parte do corpo, ou se apareces com taquicardia, ou se vais até Amsterdão, ou se escreves coisas horríveis como uma velha amarga. Tens é que sair da tribo. Porque dentro da tribo não se pode chegar à elite. E a humanidade futura é toda ela feita de elite. E se podemos começar pelo Soweto, começamos pelo Soweto. Mas toda a humanidade futura tem de ser uma elite. Chama-se a Era de Aquário. Sais do aquário arcaico a que eu estou a falar, que é o gregário não consciente. Geras leão, não gregário altamente consciente. O problema depois é o ego que isto gera. Mas isso logo se vê. Sobretudo nos franceses. Então geras leão, que é o ego e o eu e a individuação e o direito a si, bem consciente, e quando isso atinge o seu objetivo de síntese, é um momento em que aquilo que o índio viveu lá atrás, que eu estava a descrever, em que ele não consegue ir ao mesmo ritmo da tribo, porque o fogo solar fez com que ele dissesse eu. E esse eu é a primeira dádiva de Sírios
à Terra. Sírios rege a porta da individuação. O nosso planeta nem é função dele. O nosso planeta é incapaz de gerar por si autoconsciência. Do ponto de vista esotérico, toda a consciência de si, que é quando o horizonte de consciência senciente do meio ambiente faz um loop sobre si próprio e cria um autofeedback, um feedback, e o indivíduo diz: mas eu existo. E esse eu marca um ponto e um círculo, que é o Sol. O círculo é todo o horizonte à tua volta, que os filósofos chamam o mundo. E o ponto és tu. E o símbolo astrológico do Sol é um círculo com um ponto. És tu. Tu, pela primeira... Não me interessa aqui se é o ego, se é narcisismo. Narcisismo é uma coisa muito avançada. Isto é o eu, é a percepção do eu, agora sim, primordial. Não é primitiva. Primordial. Nós nunca vamos saber se em certas culturas a burca tenta esconder o eu que já nasceu numa mulher para ele não ser reassimilado pelo poder da tribo, grande desculpa, ou se é simplesmente para evitar que as mulheres tenham rosto. Que isso então é assim uma das últimas grandes vitórias do arcaico sobre o contemporâneo, sobre o esforço do logos planetário. Não sei. Acho que 99% dos casos é para evitar que a individuação feminina atinja o âmago dos rituais patriarcais, o que vocês quiserem. Deixe-me ver os talibãs para não aprender. Ou seja, quando vocês têm níveis muito baixos de individuação, é muito fácil colonizar as pessoas. E os mecanismos ou as ferramentas com que um povo se cria indivíduos, que são a sua cultura, a sua música, os seus contos mágicos, o seu imaginário, o seu imaginal, o seu sentido profundo religioso, por oposição às superfícies fanáticas. Os fanáticos são todos superficiais. Todos. Os ortodoxos e os fundamentalistas não são superficiais. Os fanáticos, que nunca são fundamentalistas, porque senão não eram fanáticos, não, são sempre superficiais. Isto é para os fanáticos. E é para os fanáticos que vivem dentro de nós. Então, quando a individuação está num estado inicial, e nós vamos falar muito de individuação quando chegarmos à astrologia, é muito fácil retroceder. Quantas vezes o indivíduo só se consegue definir pelos códigos sociais que utiliza? Quantas vezes o indivíduo só consegue sentir-se a si próprio através de um grupo? E aí, quando este índio pela primeira vez recebe a indução de Sírios, ao mesmo tempo que começa a primeira consciência de si como não grupo, como não gregário, como indivíduo, está inaugurada a idade moral nessa pessoa. Tu não podes fazer escolhas morais se não tens individuação, se não és um indivíduo. Por isso é que não se pode falar muito da imoralidade dos como é que se chamam aquelas tribos do futebol? Hooligans. Porque onde é que está a imoralidade? É em A, B, C, D. Aquilo é uma massa. É uma barata gigante com muitas pernas. Não tem... E essa é a vantagem do grupo. É que o grupo, quando tu retrocedes outra vez para o grupo, ficas dispensado de responsabilidade individual. Mais à frente, o indivíduo que já desenvolveu uma identidade forte, que é autor de si próprio, que é autor da sua existência, sente uma nova crise, que é a crise que nós estamos a ser convidados a viver, que é quando tu insistes muito em ti mesmo, já te começa a dar uma sensação de que estás a ficar para trás.
começas a ter a sensação de que isto do eu, no sentido pequenino da palavra, já não me leva a lado nenhum. E lentamente, é claro que a maior parte dos seres humanos, e nós aqui inclusive, absolutamente, esta agora foi pertenciosa, os seres humanos ainda têm zonas em que a individuação não se deu totalmente. São as nossas zonas automáticas. Tem a ver com a Lua, tem a ver com as quadraturas, tem a ver com Saturno, tem a ver com uma série de resistências. Portanto, há zonas em que o indivíduo ainda não merece o nome de indivíduo. Eu não estou a referir aos instintos, porque esses são o que são. Isso não tem a ver com o processo. Estou a referir à capacidade de ser nós mesmos. E nesse processo, ainda há muito para fazer para extrair cirurgicamente os seres humanos daquela massa, daquele conglomerado de ovos indistintos que são as forças tribais. O esforço da hierarquia é para anular o vão entre um grupo e outro grupo. A hierarquia opera no sentido de fundir os grupos. Fundir não, de tangenciar, sinergizar todos os grupos da Terra. Aquele vão arcaico que eu me referi há bocado, ou a minha tribo, a tribo do lado do rio, esse vão arcaico, a hierarquia opera no sentido oposto a esse vão. E as forças evolutivas operam no sentido de aumentar esse vão. Porque quando aumentam o vão, aumentam a sensação de pertença grupal. Não no sentido de síntese, mas no sentido de síncrese, ou no sentido, digamos, arcaico. E quanto mais pertença grupal arcaica nós temos neste planeta, mais a consciência, a alma e a vida estão em perigo. E há um momento em que tu sentes, espera, insistir no pequeno eu já não adianta, não é o meu caminho, eu não extraio mais a sensação de estar vivo desse pequeno eu. Porque a consciência é um fogo, e o fogo precisa de um combustível, uma base. A base da consciência arcaica é o fogo de fricção. A base da consciência do discípulo é o fogo solar. Vem da alma. E a base da consciência do iniciado é o fogo cósmico. Escola, nós vamos terminar por hoje. Escola é o nome que se dá à transferência progressiva de identificações. Claro que eu não posso identificar-me com algo se não esgotei, até um certo ponto, o que havia para aprender e receber e assimilar no plano anterior. Senão o indivíduo ascende, mas tem uma série de vãos psíquicos, psicoafetivos, funcionais, debilitados, de experiências por viver. Quer dizer, ele ascende e quando está a entrar no céu diz assim: mas eu nunca provei um after eight. E está lá o São Pedro. O quê? After eight. Nós temos after eights no céu. Os prazeres da terra não são os prazeres do céu. Olha, vamos fazer assim. Vais lá abaixo, comes 2 ou 3 after eights e voltas para cima. Por isso é que há indivíduos que nascem, fazem umas coisas e vão-se embora. Aos 15 anos de idade, 13, 14. Depois há o after 9. E há o after 10. E assim sucessivamente. Ou seja, tu tens todo esse processo de consolidação das bases psicofísicas que permitem a ascensão. E é em função dessa honestidade fundamental que a Ordem de Madalena pode atuar na desmaterialização do teu ser. Não se desmaterializa, porque a desmaterialização é subliminal e é ao nível do milésimo de grama, ao nível da velocidade mínima da rotação dos átomos da nuvem eletrónica sobre o centro em cada átomo. A Mãe Divina
em função desse centro, que nós não estamos a falar ainda claramente desse computador no centro da Terra, que contém a calibragem para cada ser vivo. Olha, é uma coisa divina. Mas olha, pode lá ser, pode, é divino. E aí tu tens um cristal que contém, cada molécula desse cristal é a informação âncora do teu ser. Eu estou a ser gravitado pela Mãe Divina através do trono da Mãe do Mundo, que está no centro da Terra. Se dissermos que é um buraco branco, provavelmente. Afinal, os braços das galáxias podem concentrar o fogo de fricção, como estávamos a dizer há bocado. As estrelas centrais concentram grande parte do fogo solar. E o fogo cósmico deve ter qualquer coisa a ver com aquele nada que é o centro absoluto de uma galáxia. Aí as coisas invertem. O vazio é a mais alta invocação divina que existe. E o vazio, tornando-se a mais alta invocação divina, é o maior poder que existe. Não há mais poder do que estar totalmente vazio. Só que tu tens de conhecer a história da consciência que conduz a esse vazio que é pleno. Reparem, nós estamos a tentar comparar três grandes colunas do entendimento, o que são escolas, a história da consciência e os fogos cósmicos, os fogos do universo. Estas três coisas estão ligadas. Sempre que uma civilização nasce, ela nasce pela chegada de energias da Ordem de Melquisedeque. É a Ordem de Melquisedeque que cria uma nova civilização. Se calhar é a Ordem de Enoque que os transporta até cá, porque eles são os peritos em transporte. Mas a Ordem de Melquisedeque traz uma nova revelação religiosa, um novo alfabeto, uma nova paleta semântica e semiológica em torno do sagrado, uma nova maneira, de dizer as coisas de Deus, as coisas sagradas, um novo sentido para a existência. Isto é, um novo signo. O que é um signo no sentido angélico, arcangélico e da Ordem de Melquisedeque? É um poder significante capaz de reunir povos inteiros. E não é um discurso. É uma evidência acerca do real. Se não for uma evidência acerca do real, caímos nas discussões democráticas do final do século XX. Não é disso que estamos aqui a falar. E a Ordem de Melquisedeque traz consigo uma nova revelação, um novo alfabeto, um novo abecedário. Abecedário não. Um novo alfabeto, uma nova geometria, uma nova semântica, uma nova semiologia, um novo discurso do sagrado. E para que uma civilização seja fundada, todas essas ordens têm que convergir. Quem funda é a Ordem de Melquisedeque. Ser assim, o que é que está por trás das grandes dinastias da China? A Ordem de Melquisedeque, sob a forma de Lao Tse. O que é que está por trás das grandes dinastias maias? A Ordem de Melquisedeque, Quetzalcoatl. O que é que está por trás do Egito? A Ordem de Melquisedeque, Ra. Todos eles são Melquisedeques. O que é que está por trás da Índia? A Ordem de Melquisedeque, os rishis da Ursa Maior. Bem, mas esses até podem estar ligados a governantes cósmicos mais aqui. O que é que está por trás da Grécia? A Ordem de Melquisedeque. Hermes. Está ligada à Ordem de Enoque, Thoth. Portanto, reparem, as grandes civilizações são desenvolvimentos maravilhosos em torno de eixos sagrados. Para que uma civilização nasça, é necessário que um pilar de fogo seja fundado desde Sírios até o coração da Terra. A Mãe do Mundo tem de abrir os portais do seu próprio trono para a aceitação de uma nova civilização. Senão não passa de uma abstração patriarcal.
Aquela mania dos homens irem para o céu. E esses pilares de fogo são sempre trazidos e firmados pela ordem de Melquisedeque. A ordem de Miguel garante a conexão superior do pilar. A ordem de Madalena garante a conexão central, digamos, mundo central do pilar. A ordem de Melquisedeque garante a sua distribuição horizontal. E a ordem de Enoque garante os fotões a circularem ao longo desse pilar, fotões com a mente de Deus. Uma civilização nasce quando é possível fazer descer um desses pilares num ponto da Terra que, obviamente, por causa da natureza do fogo, esses pilares quebram os campos etéricos aos quais o passado se agarra como lapas. O passado são os molúsculos agarrados ao plano etérico. O passado é hábitos mentais, comportamentos, tendências. E os povos ou são extremamente estúpidos e inconscientes, ou são extremamente lúcidos e inteligentes. É que, ao mesmo tempo que se pode dar obscurecimentos sincronizados em milhões de indivíduos, vejam a história do século XX, vejam a Segunda Guerra Mundial, podem-se dar iluminações simultâneas e sincronizadas em milhões de indivíduos. Se assim não fosse, nunca o mundo árabe teria reconhecido Maomé. Era mais um louco que andava por ali. Então o Médio Oriente, para produzir loucos, é tipo, todos os dias saem não sei quantos loucos daquela usina. Os povos são secretamente sábios. Não confundam nações com tribos arcaicas primitivas. As nações, em profundidade, têm uma alma e as nações sabem o que querem, sem exceção. Uma nova civilização depende de um pilar que está conectado a signos cósmicos e que desce até o interior da Terra. O que implica uma nova convenção coletiva acerca da realidade. Mais que um novo paradigma, que é uma coisa que se discute, sei lá, naquelas mesas redondas e naqueles painéis sobre o novo paradigma, mais do que isso, trata-se de uma nova relação entre a senhora dos átomos, a senhora da matéria, a senhora da substância, a senhora de Kundalini, a senhora da líbido, a senhora da vida e o pai de todas as coisas, o inspirador de mundos inteiros. Civilizações, para não serem viagens artificiais no imaginário, terão que ser alinhamentos entre o pai e a mãe, mediados pela ordem de Melquisedeque e distribuídos como pão vivo a todos os seres humanos. Então, estas ordens, a ordem de Madalena, a ordem de Melquisedeque, a ordem de Miguel e a ordem de Enoque, talvez comecem gradualmente a fazer mais sentido para nós. A escola de Melquisedeque é o verdadeiro ensinamento. E é verdadeiro, sabem porquê? Não há palavras. É por radiação magnética sobre o nosso próprio entendimento. Se a escola de Melquisedeque fosse um discurso, estava sujeito ao tempo e ao espaço. Mais cedo ou mais tarde, começava a ganhar pó, como a Air School. A Air School ganha pó. Porquê? Porque é uma pequenina escola de preparação para as iniciações.
Air School não é nem mais nem menos do que isto. É uma escola de preparação para as iniciações. Mas as escolas que estão por trás da Air School não são pequeninas escolas de preparação para as iniciações. São escolas iniciáticas. Aqui vocês têm o potencial de transmutação da matéria. Daquilo que se chama matéria-prima em matéria lúcida, até atingir a condição sagrada de matéria-matrix. Matéria-mãe, matéria matricial, a luz eterna. Quando o nosso corpo for igual à mãe, estou a falar de corpo físico, quando o nosso corpo físico não é impregnado, quando o nosso corpo físico for igual à mãe, isto é, igual ao modelo que está lá no biocomputador no interior da Terra, afinal estamos a falar de uma super evolução biológica que transcende a biologia e alcança regiões lumínicas. O nosso corpo quer ser luz. Não é só a consciência ou o corpo quer ser luz. O corpo não está satisfeito consigo próprio, como já devem ter reparado. Então ele quer ser luz. Ele quer ser luz. A pré-história dessa fome de infinito física está nos desportos, nos Jogos Olímpicos, na sexualidade, no estilo, no sentido de graça, na gastronomia. É uma ansiedade e uma busca de transformar o corpo em o que é o prazer. O prazer, se não é a natureza a premiar-te, porque ela precisa de qualquer coisa. A natureza tem esses truques. O prazer é a memória da luz no corpo. Não vão pela dor. A dor não tem nada a ver com o céu. O prazer é a memória da luz no corpo. E o prazer é o quê? É um ritmo. É uma pulsação intensificada da ação de uma coisa única sobre muitas, que são as células. Agora estou a pensar especificamente no prazer sensorial, por exemplo, da brisa quando tu caminhas junto à praia. Ou no prazer de mergulhar no mar. Tudo aquilo que é sentido, pode não ser sentido como prazer, mas tudo aquilo que é uma alegria do corpo é inteiramente legítimo porque corresponde a essa ordem de Madalena, a esse trabalho de Isis, das mães divinas e das sacerdotisas da Mãe do Mundo, em elevar a nossa capacidade para o prazer. E um dia o prazer quebra e transforma-se em comunhão cósmica com a luz infinita da Mãe, fisicamente. Ananda. Physical Ananda. O nosso corpo quer entrar em comunhão cósmica com a Mãe, o nosso corpo quer se tornar luz eterna. Nós vimos daquilo que se chama matéria-prima, depois transformamos em matéria lúcida, que é quando o corpo está iniciado e está já no processo avançado. E de matéria lúcida, o nosso veículo vai ascender ao que se chama matéria matrix, que é a luz que plasma os universos. Fomos plasmados por essa luz, fisicamente retornamos a uma desplasmagem na luz. No entanto, o modelo físico mantém-se. E isto que acontece no corpo é regido pela ordem de Madalena. Por isso é que Madalena foi tão maltratada em certos círculos. Porque ela equivale a uma ascensão da capacidade para o prazer. A nossa capacidade de ter prazer e os nossos prazeres não têm que continuar a ser indefinidamente os mesmos. Há outros prazeres que nós nunca sentimos. Assim como há outros sentimentos e emoções que nós nunca sentimos. Há sentimentos desconhecidos. O sentimento de estar infinitamente longe e infinitamente perto. O sentimento de algo familiar e enigmático ao mesmo tempo. O sentimento do mistério por trás da montanha. Há sentimentos tão refinados que nós temos poucas vezes na vida. E isso também é a província da Mãe do Mundo. Portanto, a nossa capacidade de prazer tem que evoluir, a nossa capacidade de sentir tem que evoluir, e a nossa capacidade de pensar tem que evoluir. Essa ritmização do homem
tridimensional na direção da luz, até à matéria Matrix, é o trabalho da mãe. Depois existe o trabalho do filho, através da ordem de Melquisedeque, que é transformar conhecimento em sabedoria pelo poder do amor. Lida com a consciência. A mãe lida com o físico, o emocional e o mental, e o filho lida com a consciência. E depois existe o trabalho da ordem de Miguel, que é o de nos colocar no mundo ardente. E os três estão sincronizados, como vocês imaginam. As nações são sábias. Pequenos grupos, não. Nações inteiras são sábias. É muito difícil para as forças evolutivas obsessionar uma nação inteira. Já aconteceu, mas é muito difícil. Obsessionam grupos. Elites, então, é impossível. Quando se diz que uma elite foi usada pelas forças negativas, aquilo não é nenhuma elite. Aquilo é uma célula sofisticada de um tipo de pensamento. Uma elite são heróis. São homens e mulheres com consciência de si. Como as nações são sábias, quando a hierarquia voltar a fazer descer os pilares com a nova revelação, a ideia de que existem 5 grandes pilares na Terra a serem inaugurados. Ou seja, não será um ponto, como por exemplo na tradição judaico-cristã, serão 5 pontos ao mesmo tempo. Eu acho que os Hopi, Novo México, estão a preparar qualquer coisa. E há mais pontos no mundo em que está-se a preparar algo. São 5 grandes pilares que formam 5 pontos onde a nova coisa acontece. E ela acontece ao mesmo tempo por dádiva do Pai, por resposta da Mãe na desgravitação dos homens, nem que seja local, e pela distribuição de um novo tipo de signo, de semântica, de semiológico, de conjunto de sinais acerca do sagrado, que é feito pela ordem de Melquisedeque. Então o que nós estamos a assistir é ao fim de uma era em que restos de aquário arcaico, quer dizer, até podíamos falar de câncer, que é muito esse gregário, câncer no seu pior é esse gregarismo temeroso que mantém grupos inteiros na inconsciência. Também. Mas à medida que vais andando para trás, câncer, carneiro, touro, tudo isso, quando é sombra, é muito primitivo. O que nós estamos a assistir são os restos do aquário antigo e os restos do leão que reagiu a esse aquário antigo, que é a busca desesperada pela identidade, pela cultura e pela autonomia. Tudo isso está a chegar ao fim. A era de aquário que vem aí utiliza a síntese dessa dialética entre leão e aquário do passado. Mas tu só entras no vaso aquariano do futuro quando és plenamente o indivíduo. Senão és apanhado por uma seita, ali, à entrada. Não sei se me faço entender. Ou és apanhado por uma manipulação sectária, por qualquer coisa. É isto. Nós, no próximo encontro, vamos continuar a estudar estas 4 ordens. Se vocês puderem me lembrar disso quando recomeçarmos, eu agradecia. Ok? E pronto, em breve fazemos uma mesa redonda em que todos falamos sobre isto. A menos que alguém queira dizer alguma coisa neste momento em relação a isto. São 12 tribos sacerdotais, mas são basicamente 5 pilares. Se eu falei alguma vez em 12 pilares, são 12 tribos, as principais são 12 tribos sacerdotais, que serão as que respondem primeiro a esses 5 pilares. Um pilar é o equivalente. Repara, o pilar de fogo é uma noção no Antigo Testamento clara, que guiava o povo de Israel no deserto.
E isso tem a ver com Metatron, com Enoque, com Melquisedeque. Tudo entidades que podem ser associadas ao Antigo Testamento, de uma maneira ou de outra. Um pilar interrompe os protocolos normais da história e faz descer, é como uma injeção de luz dentro da Terra. Assim, vertical. Um pilar é uma manifestação aparentemente do masculino cósmico, mas a verdade é que na base está a mãe a segurá-lo. Ou ele é fundado na mãe que está no centro da Terra, ou não é nada. E os patriarcados que desfuncionam, e muitos deles desfuncionaram, quase todos, é porque tentaram criar pilares. Para já foi com o imaginário e não com o imaginal. Portanto, foi uma coisa humana, toda inspirada nos livros sagrados, mas humana. Tentaram criar uma civilização, ou culturas, ou organizações de força, mas não foram até a autorização da Mãe do Mundo. Então, digamos que o pilar não tinha base. E ruiu. E as novas civilizações, ou a nova civilização, eu não sei se a Terra precisa de mais 5 civilizações, acho que o que está a ser preparado é uma. Não é? Quer dizer, em 9 horas dás a volta ao planeta, portanto, para que mais civilizações? A nova civilização, ela chega através desses 5, eu penso que a Rússia tem algo a ver com isso. A nova civilização chega através desses 5 pilares e todos eles têm que chegar até o interior da Terra, até o coração da Mãe do Mundo. E a Mãe do Mundo responde com uma mutação nos hábitos da natureza. Com uma transformação na forma como a natureza responde ao Espírito. Senão o que há é um impasse entre uma força celeste que foi invocada por processos mágicos e uma rejeição da Mãe do Mundo em relação a essa força celeste. Então dá-se uma luta no próprio terreno do sagrado, no território da união entre o céu e a terra. Aí mesmo forma-se uma ferida e uma luta e um impasse entre a mãe e o pai, que não é impasse nenhum, é uma coisa inventada pelos homens. Não sei se me faço entender. Isto tem muito a ver com a energia de Helena Hurrick e da Agni Yoga. Tem muito a ver. A Mãe do Mundo tem 12 sacerdotisas. Uma delas, sabem que o nome sacerdotisa e sacerdote também já, daqui a pouco, já deu o que tinha a dar. Nós temos que continuar a avançar. A Helena, que se chama dentro desse grupo Urusvati, Urusvati, Helena, ela é um dos seres mais diretamente envolvidos com a Mãe do Mundo em ancorar no centro da Terra esses pilares que vêm do céu. Claro que esse computador de luz no centro da Terra, da mesma maneira que quando vocês viram uma camisola ao contrário veem as costuras, esse computador de luz no centro da Terra é o céu. Só que é o céu na Terra. Portanto, faz todo o sentido que algo que vem de fora, pela ordem de Miguel, ganhe qualidades de civilização a meio, pela ordem de Melquisedeque, e se prolonga até encontrar o seu correspondente no âmago da Terra, pela ordem de Madalena. Bem esotérico, não é? E isso é uma questão de poucas décadas.